bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast que fala de direito de uma forma descomplicada. E hoje nós vamos trazer uma experiência prática, uma experiência de sucesso, em que vocês vão entender como o registro de marca e orientação jurídica fez a diferença para o sucesso e o crescimento rápido desse negócio que é a Creio Lab, fundada em 2022. Quem está aqui com a gente para bater esse papo é a doutora Ana Paula Duarte Avena, que é a nossa advogada, mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia e inovação. Tudo bem, doutora Ana Paula? Joia. Muito obrigada mais uma vez, né, por estarmos aqui conversando de um assunto tão complexo, mas também tão importante. E também temos a sua convidada, que é a Wake Carnielo Viega, falei correto? Isso. Administradora, empreendedora, fundadora da Creio Lab, que já está ganhando prêmios de 2022 a 2025, já completou 3 anos? Isso. Mas muito pouco tempo para tanto sucesso que nós vamos contar aqui para vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da história da Creio Lab, para quem ainda não conhece, como que ela surgiu. Vamos começar do início, da história. Vamos sim. Há uns anos atrás, a minha mãe teve um câncer, né? Um câncer de boca. Ela tá bem, graças a Deus. E a gente, quando ela começou o tratamento, né? O médico, a gente foi ao retorno médico, eu perguntei pra ele, falei assim, o que a gente melhora, né? A vida da minha mãe pra ter uma vida melhor. Ele falou assim, olha, no caso, que como sua mãe nunca bebeu, nunca fumou, tenta usar a maquiagem o mais natural possível. Hoje a gente não pode falar que foi porque usou maquiagem a vida inteira, né? Com tanto chumbo, petrolato, a gente não sabe. Mas é melhor evitar, né? Igual a gente come bem, por que não, né? Usar também uma maquiagem limpa, né? E aí começou essa trajetória, nossa jornada, né? De pesquisar onde que a gente ia comprar isso. Então, há uns 6 anos atrás era mais difícil achar, né? Então, a gente pedia para alguém trazer de fora do país um batom natural com óleos orgânicos. E eu pensei, por que a gente não faz isso aqui, né? E aí começou a minha jornada de procurar, né, alguém para me apoiar nesse projeto, né, e lançar cosméticos naturais, orgânicos e ainda com insumos do Cerrado. A gente que também queria usar isso, porque tudo no Brasil é Amazônia, né? As pessoas usam muito insumos da Amazônia. Então a gente pensou, por que não usar o do Cerrado? E aí foi aí que a gente começou a jornada de empreender. Afinal das contas, estamos em meio do Cerrado, em Anápolis, Exatamente. Né? Mas até para entender, você não trabalhava nessa área de fármacos, de cosmetologia, não trabalhava nessa área. O que você fazia? Não trabalhava, eu era administradora mesmo, fazia parte, né, administrativa e gestão. Então eu comecei a buscar pessoas que tinham know-how, né, principalmente dentro da universidade, cientistas, né, que já estudavam isso. Então eu apresentei meu projeto para o Sebrae, contei a minha história, falei o que eu queria, e ele falou assim, não, você tem que incubar, a ideia inovadora, né, vai passar por uma jornada aí bem, porque nesse ramo, né, nesse nicho de cosméticos é bem difícil, né, e aí ele falou assim, então eu vou tentar incubar. Então eu comecei a ver os editais das incubadoras aqui de Goiás, o FG, o EG, a Univangélica, e nós passamos, foi que eu conheci a Ana Paula, que nós passamos no edital na Univangélica e incubamos a ideia. Conta, Ana Paula. Aí você estava trabalhando nessa época lá na Univangélica. Eu coordenava, foi da banca, né? Eu coordenava o programa de incubação de empresas da Univangélica nessa época. E nós tínhamos um processo seletivo, que inicialmente ele tinha data para abrir e data para fechar. Mas nós percebemos que, às vezes, ideias extremamente inovadoras, ideias muito boas, procuravam a incubadora para um apoio nessa área de gestão, de empreendedorismo, inovação, e nós estávamos, não é o momento do edital, né? Então, nós percebemos um caso que veio através desse edital, nós reformulamos o edital para um edital de fluxo contínuo. Então, nós tínhamos a oportunidade de apoiar todas as ideias que fossem inovadoras e que procurassem a incubadora. Então, você estava nesse momento em que estava aberto para receber ideias e desenvolvê-las. Exatamente. Porque, assim, você só chegou com a ideia. Isso, você escreveu... CNPJ. Não sabia como é que ia fazer, como é que ia buscar essa planta aonde,
quem que ia desenvolver, você não sabe, o processo de produção você ainda não dominava, era só a ideia. É só a ideia. E é muito interessante, Raquel, porque assim, quando você recebe uma ideia que é bacana e você também aposta naquela ideia, você vai tentando desbravar ali tudo que é possível, né? E aí, uma importância também que existe na questão da propriedade intelectual, da inovação, é a questão da pesquisa e do desenvolvimento, né? Então, nós percebemos que o projeto da Wake, a ideia da Wake, na verdade, ela precisava disso e ela teve um apoio dentro da Univangélica nessa época. Por quê? Porque a gente precisava desenvolver o produto. A ideia era muito bacana, vinha de uma dor, né? Que a gente sempre fala isso, eu acho que sempre no empreendedorismo tem isso, qual que é a dor da sua, qual que é a solução? Era legítimo, né? Era a dor. Qual que é a solução que você vai apresentar para essa dor, né? Então, ali realmente tínhamos uma dor naquele momento e entendemos que era totalmente viável, mas que precisava de toda uma estruturação. E aí, essa estruturação dentro da universidade, quem que deu esse apoio mesmo para desenvolver o processo produtivo, para fazer a primeira, digamos, formação, né? Prova, né? Vamos dizer assim, desenvolver o primeiro produto, né? Aí vem toda a questão de toda uma estrutura de pesquisa, de desenvolvimento, de laboratórios, de profissionais capacitados, né, nessa área acadêmica, que estejam envolvidos realmente com pesquisa e desenvolvimento. E então procuramos o curso de farmácia dentro da própria Univangélica. Exatamente, porque essa era a proposta que nessa época já não era mais nem só incubadora, a Univangélica já tinha um centro de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Quer dizer, e aproveitava essas ideias que vinham do mercado e juntava com a academia. Exatamente. Para desenvolver. Isso. Porque nós percebemos que, assim, às vezes muita coisa é produzida dentro das pesquisas, dentro dos laboratórios e ficam só nos muros acadêmicos. Às vezes, né? algumas ideias muito teóricas. Não, são ideias até que viáveis de virarem um negócio. Só que aí, na verdade, a vertente, às vezes, do professor é só a área acadêmica. Né? Então, essa vertente do empreendedorismo e não é fácil conciliar as duas coisas, né? Então, nós buscamos ali nesse momento. Essa ideia deu match, vamos dizer, deu match a academia com a ideia do empreendedorismo mesmo. Aí eu comecei o mestrado lá dentro, fui fazer um mestrado em ciência farmacêutica, né, com ênfase em biotecnologia, até para entender os insumos do cerrado mesmo, né? E aí a gente sempre trabalha assim, porque eu acho que a tríplice hélice, né? É indústria, universidade e governo. Porque hoje, se você pensar em empreendedorismo, você nunca tá sozinho, né? Sempre tá tudo ligado. Então, porque tem os projetos, né? E tudo isso envolve demais esse meio empreendedor. É o ecossistema total, né? Ali. E quanto tempo se passou entre você procurar a incubadora e você ter ali a primeira, digamos, o primeiro lote de produtos? A gente ficou 1 ano incubado, depois a gente saiu da incubadora e montou a indústria oficial, né, assim dizendo, a parte física mesmo, né, toda a parte fabril, a gente passou nos editais para começar mesmo a indústria, porque como que se monta uma indústria sem capital, né? Entra então uma outra fase, então quer dizer, além de desenvolver o produto, vocês ajudaram nessa parte de conseguir os recursos para implementar esse negócio. Exatamente, porque na verdade toda ideia, ela enquanto ideia, ela não tem, ela tem valor ali para você, mas você precisa viabilizar que aquilo ali vire um produto que vá para uma prateleira, que vá para o mercado. E aí sim envolve toda uma questão financeira, né? Não, eu tenho uma ideia boa, eu sei que existe um nicho de mercado para isso, tá, mas aí tem um longo caminho a ser percorrido, né? E o que eu acho que muitas vezes a grande maioria dos pequenos empreendedores, de pessoas que têm ideias inovadoras e ideias boas, é realmente a parte financeira. Isso pega muito. Porque imagina o custo de se implementar uma indústria, né? Só que ainda se eu acredito que seja, posso falar que é pouco divulgado, né, o Wake. Então, assim, por mais que exista um esforço muito grande das agências de fomento, das agências de pesquisa, um esforço muito grande na publicação de editais de fomento
e que aportam realmente recurso dentro do seu negócio. A Wake é uma prova viva disso. Tem aí vários, já milhões, né? Captados através de projetos de fomento. É lógico que tem toda uma série de requisitos que você precisa preencher, um cuidado quando se elabora uma proposta para ser submetida a um edital desse. Mas o recurso vem e viabiliza o que você tinha idealizado. Então, você tinha, já desenvolvido o produto. Agora, você tinha que produzir. Isso. E aí, você recorreu aos prêmios de inovação. Isso, aos editais de inovação. Editais de inovação, perdão. E aí, com relação... Aí, você me contou aqui que entrou no Centelha, né? Que é da FAPEG com o FINEP. Vamos só lembrar, FAPEG é... Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás. Isso. FINEP é financiadora de estudos e projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eles aportaram recursos para você. Você inscreveu um projeto lá, um edital, solicitando recursos para implementar a indústria. Isso, são vários editais. Eles começam primeiro o Centelha, que já fala que é uma centelha, é o menor, né? Porque a ideia está começando, então você não tem um MVP ainda, né? O projeto ainda está no começo. E a gente entrou com o edital do Centelha, e tem um Centelha de cada estado, tem Goiás, né? Tem DF, depende do lugar que você está. E aí, nesse projeto, várias startups se inscrevem, né? E você, de acordo com a sua pontuação, você entra no projeto. E aí, a gente entrou nesse projeto em 2022, né? A Ana Paula nos ajudou muito a preencher o edital e foi o primeiro. Aí, a gente teve um aporte de 80 mil, que foi mesmo para comprar ali o essencial para você começar a fazer seu MVP. Vamos falar o que é MVP, para quem não desculpa, é o produto viável, o mínimo possível. Então, você lança... M de mínimo, MVP. Mínimo produto viável, porque é em inglês. Altera aí. O mínimo produto viável. Isso. É o quanto você gasta no mínimo para poder produzir. Isso. Qual é o mínimo que eu vou gastar para produzir essa xícara? E chegar no cliente. E chegar no cliente. Isso aí mesmo. O primeiro objetivo desses 80 mil era você provar qual era o seu MVP. É quase um protótipo, né? A gente fala assim, né? É porque a gente espera o produto estar lindo 100% e nunca lança, né? Então, você tem que lançar o produto. Ah, mas a embalagem não é o que eu queria. Mas é melhor você pôr até para ver se tem aceitação de mercado, né? Hoje se diz muito isso, né? Às vezes a gente espera a coisa estar perfeita para começar. E não é assim. Não é outra realidade. E é importante, acho que aproveitar essa oportunidade, né? Que o Centelha está com o edital aberto novamente. Eles têm, acho que está na terceira edição, né? Acho que é. Na terceira edição do projeto Centelha. Então, existe uma possibilidade aí para quem está assistindo o podcast. Tem uma ideia inovadora, tá ali no começo, o Centelha é uma oportunidade. Tá vendo, gente? Edital da FAPEG. Aproveitem. Tá com Atenção, empreendedores, aproveitem. Então, aí você conseguiu primeiro esses 80 mil e depois... Aí depois começamos eu lembro que quando a gente recebeu o fomento, a gente comprou a primeira coisa, foi uma balança. Então, material de laboratório é muito caro, né? Então, a gente comprou a balança, comprou um agitador e começou a fazer o primeiro produto nosso, que foi um batom de barum. E aí, esse batom, a gente fez várias formulações, né? Junto com o professor Brito, né? Que ajudou a gente muito. E a gente colocou o produto... Porque o problema da indústria é diferente do software, por exemplo. Porque a gente tem muitas aprovações ali, muitas licenças. Então, para a gente pôr um produto no mercado hoje de cosmético, a gente precisa da Anvisa. A gente precisa do IBAMA, do CIGEM. Então, são várias outras... como fala assim... Esqueci. Exigências burocráticas e administrativas para você lançar para você poder lançar. Isso. E aí conseguiram. Conseguimos. Aí veio outro projeto, que foi o Tecnova, que é um aporte maior, que a gente já fez uma estrutura mais física, né, ali na indústria. Então, a gente montou toda a parte da indústria que a vigilância exige, né, que você tem que ter um layout de fabricação, né, de escoamento, tudo certinho, seguindo as RDCs de cosméticos e perfumaria. E aí, depois veio agora o Trilhas, que é da FAPEG também, que aí é a continuação mesmo do Centelha. A gente vai lançar outros produtos, além do batom, gloss e outros. E que está em estudo também, com parceria com o Senai. E estamos agora no último, né, que é o Inova Cerrado, que a gente está também trabalhando agora um protetor solar de Baru, Pequi e Urucum. E
Olha que bacana, Pois né? Tudo com os nossos produtos, Tudo. né? Da nossa natureza aí, nossa biodiversidade. Isso porque a biodiversidade é muito rica de Goiás e a gente quer unir duas coisas, a performance do produto e trabalhar com insumos do Cerrado, que tem vários ativos. E assim, nesse total, você pode falar quanto que você conseguiu de aporte? No total, é 1.250.000, assim, de aporte. Isso é fundo perdido. empréstimo ou é É fomento fundo perdido. fundo perdido? É porque você não precisa pagar de volta. Se não der certo, porque eles falam que startup, ela tem um risco, né? Então, a gente tá lançando uma coisa nova, a gente não sabe se esse negócio vai ser aceito ou não. Então, esse risco, ele é financiado por essa ideia sua, né? Então, o que você faz? Você tá ali tomando um risco, né? Startup é correr riscos, né? Então, a gente não sabe ainda. É um produto novo, tudo. Então, o governo, ele faz esse aporte, né? Para fazer essa mesmo. aposta, né? Na verdade, Aposta. no seu- E olha no só, seu gente, produto. porque quantas boas ideias não seguem adiante, porque, como você falou, as pessoas não têm o recurso. E, na verdade, o que acontece, Raquel? Em um projeto, ele tem tanto a questão financeira, né? Que é ali o quanto vai ser aportado de recurso financeiro naquele projeto, mas existe uma contrapartida do empreendedor. Que é? Ah, não, financeira? Não. Ela é sempre uma contrapartida econômica. São as horas de trabalho que você se dedica àquele projeto. Então, assim, existe... Ah, não, é tudo 100% recebido, ganhado? Não. Existe uma contrapartida econômica, que são as horas de trabalho que você se dedica, O são próprio questões- mestrado que você fez, né? Exatamente, que você tem uma contrapartida sua, mas é uma contrapartida econômica. Você não vai precisar tirar ali dinheiro do seu bolso especificamente para aquele projeto. Mas você comprova as horas que você se dedicou, o que você desenvolveu, o que foi ali de esforço intelectual seu, né, no projeto. A gente sabe que esses editais, né, eles têm uma normativa. Quando a gente fala de normativa, não chega a ser lei, mas a gente lembra do advogado. Aí, nesse sentido, eu queria saber qual que é o papel da orientação jurídica nessa fase do empreendedorismo, né? Que é justamente quando ela estava buscando ali os recursos. Na verdade, ajuda para fazer esses editais. A Wake hoje, ela já pega um edital aí, ela consegue destrinchar o edital com muita propriedade já, né? Na verdade, já passou por alguns editais. Mas eu acho que o principal do advogado nesse ponto é realmente interpretar um edital. Interpretar um edital e entender que aquele produto ou aquela ideia ali, ela realmente se enquadra naquele edital, quais são os requisitos que precisam ser preenchidos. Então, assim, é realmente a compreensão do edital e a preparação, muitas vezes, de uma documentação que seja a exigida pelo edital. Naquele momento que você estava começando, isso para você foi, de fato, importante? Sim, até para guiar, né? Porque quando você preenche o edital, a gente tem que saber o que acontece e vai acontecer depois. Então, você está né, escrevendo o que vai acontecer, e sem saber. Então, às vezes, você preenche uma coisa errada ali e você não pode mudar. Então, você tem apenas 2 mudanças ali, no máximo, durante o projeto, que é 2 anos, cada projeto tem um período de tempo. Quando você fecha os olhos e pensa assim, lá quando você pensou na ideia e no que se tornou hoje a indústria, você imaginava que chegaria tão longe? Não, acho que eu não imaginava. Queria, mas não imaginava. Porque é uma jornada difícil, né? A gente pensa assim, nossa, talvez por a ignorância de não saber que era tão difícil, a gente faz, né? Foi melhor você não saber. É isso mesmo. Tem momentos que essa ignorância, por assim dizer, você não vislumbrar qual vai ser realmente a trajetória, é o que te impulsiona, né? Porque se você já tem uma visão muito clara de que, não, é difícil, é demorado, é complicado, você não sai do lugar. E o pior, vamos pensar, no seu caso, não foi demorado. Quando eu falo, principalmente hoje, né, que o Sebrae fala assim, 5 anos, a gente já tá no 3º ano, né, assim, já com o produto na prateleira, né, foi rápido. Então, vamos falar, ó, hoje você contou aqui para mim, a Creio Lab, né, é a indústria mãe, mas você tem a linha Creio Beauty, que oferece maquiagem e skincare. Tem a Peak Power, que é uma linha de bem-estar. E tem a Tonton Glow, que é
batom e outros produtos teen. Isso. Já está focando no público teen. Isso. São quantos produtos no total nessas 3 linhas? No total, que a gente fala em SKU, né, que é a unidade do produto, a gente está com 18. São 18 produtos nessas 3 linhas. Isso, mas é porque tem variação de cores, então conta como SKU, né? Então, assim, só de gloss a gente tem 6 cores. Então, conta como 6 produtos, né? Certo. Mas, assim, é porque a gente queria alinhar tudo, né? Porque, às vezes, assim, a mãe falava, eu queria um batom para minha filha. Então, ela usava, a gente fazia o batom para ela e não fazia um batom natural, orgânico também para filha. Então, a gente foi abrindo um leque, né? Que as pessoas foram chegando a gente pedindo. A indústria hoje está em Anápolis e já vende para onde? A gente vende mais pela internet. Então, hoje está no TikTok, Instagram e o site próprio, né? E começou agora também revendedoras. Então, as mulheres chegando, posso revender seu produto? A gente não tinha pensado ainda nesse canal, né, de vendas. Então, começou um canal novo, a gente está agora recrutando, né? Hoje nós estamos já com 6 em Curitiba, Rio de Janeiro e Goiás. E pela internet vende Brasil todo? Brasil todo. Também e-commerce, né? É bom, né? Porque hoje dá acesso, né? Esse canal, ele dá muito acesso. Porque hoje, assim, a rede social, antiga era boca a boca, né? Então, passa para você, do vídeo mesmo. Quantas visualizações tem num vídeo, né? Às vezes, 1000 pessoas vê um vídeo seu, né? Daí, você fecha uma compra aí por causa de um vídeo. Então, essa amplitude, né? Que gera muita facilidade. E fala um pouquinho dos produtos. Pra gente, assim, é claro que tem essa variação de cores, mas falando do produto. Tá. O primeiro batom que você fez. Tá, o primeiro batom, que foi o começo de tudo, né? Foi o batom de Baru. Que a gente usou o Baru, que foi também foi uma jornada, porque às vezes a gente comprava um Baru e ele vinha... questão de maquiagem, tem que ter a cor, né? Você tem que fidelizar aquela cor ali. Então, a gente, às vezes, comprava... A gente mapeou Goiás, da onde que a gente ia comprar, quais são os catadores de Baru que a gente entra em contato. A gente fomenta muito o comércio justo. Então, o que acontece? São pequenos produtores que coletam aquela castanha, né? Faz a extração e a gente compra. Então, a gente começou com um batom de Baru e a gente comprava de mineiros. Então, quando a gente mudou para comprar o de Pirinópolis, ali região, muda a cor do óleo puro. Então, a gente tem que fidelizar esse fornecedor, né? Qualificar ele, para a gente ter sempre a compra do mesmo fornecedor. Fora que é sazonal. Então, a gente teve muitos desafios. Porque os produtos Cerrado, que é Baru, Pequi, Mamacadela, Carobino Cerrado, são produtos que eles dão... Às vezes, o Pequi até que não, mas o Baru é muito sazonal. Sim. Só que aí a gente resolve essas questões com agrônomos. A gente tem parceiros, né, que são agrônomos, que são engenheiros florestais, que faz esse estudo pra gente. Essa safra aqui vai durar tanto. E a gente consegue ter isso. Quando a gente escalar mais, a gente tem o controle, né? Da venda, que a gente pode faltar, né? Isso é o pior, acho que para qualquer... Não tá na época do barulho, então você vai, eu vou sentar. É isso mesmo. E aí a gente criou o primeiro. O segundo já foi a questão da... Eu quero saber se sua mãe gostou do batom. Adorou. Gente, a família é super exigente. Então, assim, foram mais de 210 formulações do batom. Pra chegar na final. E olha lá, porque eu dava pras amigas, porque isso que é bom, né? O teste da familiar. Então, eu dava pra quem já era aquela pessoa que reclamava muito, né? Que eu falei, se essa reclamar é porque tá bom, se ela gostar, né? Então, a gente fez a gente fez, acho que foram mais de 120 pessoas testando mesmo, antes de pôr o produto, notificar o produto, né? A gente fala, a gente não testa em animais, a gente testa em amigos. Esse é o nosso lema. Testamos e aí foi o primeiro. Hoje temos 8 cores do batom. Já tá aumentando aí o leque. E aí depois, minha amiga ganhou neném e eu fui na casa dela e ela tava usando uma pomada que era cheia de petrolato, uma pomada forte, tinha BHT. Eu li ali, né, mais ou menos os ingredientes. E ela tava com muita dor. Ela falou assim, nossa, tô com muita dor, tô usando essa pomada pra dor. Eu falei assim, nossa, mas eu vou fazer uma pomada dessa muito mais natural. E o Pequi, com artigos científicos da UNB, da UFG, comprova que ele tem uma ação anti-inflamatória muito grande. Falei, por que não pôr o Pequi pra tirar a dor, alívio da dor, né? E a gente fez um bálsamo. Desenvolvemos esse bálsamo, né? Um estudo muito grande. A professora Ovidio ajudou a gente muito. E a gente pegou e notificou. A Anvisa aprovou o produto e a gente colocou ele. Tem praticamente 6 meses que ele tá no mercado. Então, é um bálsamo para dor. E aí foi a marca Pequi Power. Porque a gente separou maquiagem de bem-estar, né? Para não ficar uma marca... E aí, na Pequi Power, a gente quer lançar só produtos que traz esse bem-estar mesmo, né? E aí, atletas começou a pedir o produto. Eu quero, pós-corrida. Aí, a gente criou o Recover, que é uma recuperação pós-academia, pós-corrida, né? Para atleta. Também a base de Pequi? A da Pequi Power, todos têm Pequi.
E agora a gente criou o último, que tem um mês, que é pros pés rachados. Que acaba aquela frase, goiano do pé rachado, acabou. Acabou. Aqui goiano não Já tem acabou, mais não pé tem. rachado. É. E a gente vai criando isso. Então, assim, é conversando, é muito relacionamento, né? Então, a gente cria muito com o coração mesmo. A gente fala, é aquele abraço mesmo. O que eu posso criar para beneficiar mesmo isso? Trazer um cosmético que a gente fala que é clean beauty, né? Uma beleza limpa mesmo, para beneficiar essas pessoas. Que bacana. E como é que surgiu a história do batom Tim? Aí o Tonton Glow, é isso. Tonton Glow. Tonton Glow é a homenagem à minha filha, que é a Antonella. Aí eu chamava... Quantos anos tem a Antonella? Tem 13 anos. Aí o Tonton Glow veio por essa questão. Todo mundo... A minha filha usava as coisas que eu fazia da Creio, a mãe pedia para o filho. Falei, gente, mas eu vou criar uma linha Tim, porque hoje, se você ver, elas olham no TikTok, no Instagram, tá em alta skincare coreana. Então, tudo da Coreia, elas... Mãe, olha isso aqui que legal. A gente começou a ver que a pegada da Coreia é uma skincare minimalista, e tira, porque um adolescente de 18 anos não precisa de um retinol, não precisa, né, de algumas coisas mais fortes. Sim. A pele tá ali, novinha, né? Pra que a gente vai usar tanta coisa forte? E a gente trouxe pediatras para estudar com a gente, né? E uma ginecologista pra gente estudar isso mesmo, tudo. Como que a gente vai tratar uma pele de um adolescente, né? Então, é uma linha pratinha, a gente fala que é 12 pra cima, mas não tem idade não, né? Até uma tia minha que tem 80 anos, ela, não, eu quero o gloss da Tonton. Não falamos em idade. E aí veio a Tonton Glow, que é uma linha, né, de maquiagem, a gente vai desenvolver skincare também, com frutas. Então, todo o gloss, que é o primeiro produto da Tonton, ele é de óleo de maracujá. Então, a gente tirou o óleo de maracujá do cerrado e tá usando no gloss. Que bacana. E aí a gente entra numa questão que você fez o registro de todas essas marcas. Aí, onde é que você aprendeu que precisa registrar a marca? Aqui, Ana Paula. Na verdade, Ana Paula aqui, ó. Mas você tinha essa noção quando você começou a desenvolver lá atrás? Assim, ainda estava lá na incubadora? Quando Ana Paula sempre falou, assim, foi algo que foi explicado para você. Sim, a Ana Paula sempre nos alertou desde o começo, né? Porque, querendo ou não, com certeza é um ativo da empresa, né? Quando você registra uma marca, ela vira um ativo da empresa. Então, quando não é palpável, a gente não pensa muito, né? A gente vê o produto ali, mas quantas propriedade intelectual, que é o que ali você não vê, né? É importante para a empresa. Então, a Ana Paula sempre nos alertou. O que acontece? Na verdade, o programa de incubação, ele tem 5 vertentes, que é a questão da gestão, a questão financeira, a questão do marketing, a questão da... desculpa. É isso mesmo. A questão do marketing e a questão da propriedade intelectual, que é a inovação em si. Então, desde o início, nós sempre alertamos que, apesar de as pessoas acharem que, não, é um custo, é um gasto, nós sempre levamos para o lado de que o registro da marca, o registro da sua patente, se for um software, o registro do seu software, se for uma outra criação que engloba direito autoral, isso precisa ser protegido. Porque recentemente eu até gravei um vídeo falando que o que para você era mais importante, ter a marca da Coca-Cola ou a indústria da Coca-Cola. Porque produzir refrigerante qualquer um produz. A marca Coca-Cola hoje, ela é muito mais valiosa do que toda a estrutura física da empresa, né? Então, assim, no início, a pessoa não se atenta para isso. Né? Então, aí tá o papel nosso como gestores, na época, né, como gestor de incubadora, mostrar ali, ó, nós precisamos... É meio que catequizar. Exatamente. Olha, quanto a isso, Raquel, eu tenho 100% minha consciência tranquila que nenhum projeto que passou pelo processo de incubação, alguma coisa nesse sentido, ou de orientação, né? Porque a gente tinha alguns programas que chamava Caça-Talentos e tudo mais. Nenhum deles saiu sem a orientação da importância do registro, da propriedade intelectual como um todo. Naquele momento, hoje certamente você entende isso, mas naquele momento, se não tivesse esse papel de educar, de catequizar, você que estava ali iniciando, e os demais também, provavelmente seria algo que vocês não dariam tanta importância. Não daria, porque a gente fica com um olho linear assim, só no produto, né? Na ideia ali. Então, de dar certo. De dar certo. Então, quando você cria startup, tem tantas outras coisas que necessitam, né? Com urgência, que a gente não vê. Então, foi um papel importante, até para ver, porque
é um ativo, então não tem como descartar. Hoje a gente pensa, a primeira coisa que a gente vai fazer, qualquer frase, qualquer coisa, a gente pensa, vamos para o INPI. Vamos já registrar, né? Principalmente a importância, porque a gente já sabe a importância disso. Né? Porque aí vem assim, por exemplo, o Creio Lab, ela já chegou chegou inicialmente só com o Creio, né? Não tinha o Lab ainda. A Creio, tá. Primeira coisa, nós vamos investir, e aí você já pega o lado de marketing, você já pega todo um outro ramo. Nós vamos investir nesse nome? Ok. Vamos investir? Será que esse nome está disponível? Porque existe todo um investimento. Logomarca, tudo, na verdade, né? Sua identidade, assim, né? Tudo, sua identidade visual ali. Então, assim, às vezes você... E aí é o risco, muitas vezes, que você corre num edital de fomento. Ok, o dinheiro não saiu do seu bolso. Tudo bem, mas você tem uma responsabilidade em relação àquele recurso ali. Você precisa prestar conta. Não é tipo assim, eu coloquei o dinheiro no bolso e agora vou viajar. Não, no final existe uma prestação de contas, existe uma auditoria em cima daquilo ali, tudo que foi gasto, que você propôs. Imagina você perder ali o negócio porque o nome já está sendo usado. E acontece muito. Raquel, eu tenho, assim, na verdade, quando a gente fala de dor, né? Na verdade, eu tenho um sentimento muito... frustrante em relação a uma questão, uma experiência que eu passei na incubadora de um projeto extremamente inovador. Ele ganhou o prêmio, né? E fez um pedido de patente. Esse pedido foi analisado e em dado momento, esse projeto já não estava na incubadora mais, porque tinha um tempo, né, que ele fica nesse processo de incubação. E só depois eu descobri que, na verdade, perderam prazo de recolher taxa porque a patente, ela é mais criteriosa, ela é mais demorada do que um registro de marca, né? Então, e a pessoa perdeu. Olha... Então, assim, foi testado que era realmente viável. Ganhou uma competição a nível estadual. Então, é frustrante. Ganhou o mais difícil, que é o dinheiro, né? É frustrante, porque, na verdade, você vê todo o esforço ali em determinado momento e tudo, mas chega um momento também que o papel da incubadora é no início, né? É alertar para todas as vertentes, para tudo que precisa ser observado, mas tem um dado momento, e aí o Wake pode provar isso daqui, que você tem que caminhar com as próprias pernas. Aí mostra a maturidade do empreendedor, né? Vai, agora eu já te ensinei. Vai, cai, levanta. Mas e também você falou, né? A gente está falando aqui de empresas que foram para uma incubadora. Você falou até da questão da startup, o quanto vocês têm várias frentes para tomar conta. Não é muito diferente da vida de um empresário, de alguém que abre um negócio e não chega a procurar uma incubadora. Ele também vai ter ali a produção, a gestão, o financeiro, o marketing. Ele também, assim como numa startup, ele vai cuidar de tudo e normalmente ele fala, deixa esse negócio de registro para lá, eu já tenho tanta preocupação. Exatamente. E aí é um momento que temos, né, no escritório, diversos clientes que chegaram até nós ou que ouviram dizer que era importante o registro de marca ou que foram acionados por estarem usando a marca registrada de uma outra pessoa, né? Então, agora, ali nós já vamos tentar resolver um problema. De cada 10 que te procura, quantos estão conscientes de que precisam registrar e quantos procuram porque tiveram, de fato, um problema? Olha, hoje, em torno de 60% procura porque em algum momento ele percebeu ou alguém falou que era importante registrar, né? E 40% com o problema instalado. Que bom que já virou, né? Exatamente. Já virou, assim, já tá a maioria mais consciente do que aquele que vai só na hora que botão de emergência liga. Liga, exatamente. Acende o sinal vermelho ali e aí nós precisamos utilizar mecanismos judiciais ali ou até então extrajudiciais para resolver o problema. E esse podcast hoje tem justamente, né, esse propósito, né? Já trouxemos
esse tema aqui, já conversamos de casos ilustres, né, famosos, já conversamos com o Sebrae, estamos agora trazendo a experiência real, nada melhor do que trazer uma experiência real, uma boa história que nos mostra na prática, né, como que a coisa aconteceu, porque muitas vezes essa identificação, essa conexão, ela vai ser importante até para despertar a consciência, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em propriedade intelectual e tudo mais, parece ser tão distante, né, do que usualmente a gente fala ali no campo do direito, né, no direito civil, no direito de família, no direito penal, você vive muito mais aquilo ali no dia a dia, com questões, né, previdenciárias e tudo mais, e a propriedade intelectual, ela tem ali a sua complexidade de entender do que se trata, mas tem a aplicabilidade no dia a dia do empreendedor. Então, assim, a minha até insistência, né? Vamos achar uma agenda, vamos achar um horário, vamos conseguir trazer. Por quê? Porque, assim, eu hoje vejo, e a gente conversando aqui nos bastidores antes, toda postagem que eu vejo da Creio, os produtos, estive na Feira do Empreendedor visitando o stand da Wake com os produtos lá. Então, assim, para mim é uma satisfação profissional muito grande também de uma empreendedora que entendeu a importância, que continua dando a importância, porque hoje eu tenho certeza que qualquer produto que ela pensa em lançar, a primeira coisa, estávamos ali na feira discutindo até em relação a novos projetos, né? E que essa questão da propriedade intelectual é de suma importância. Inclusive, vamos falar que a Creio Lab já tem assim, diversos reconhecimentos, né? Primeiro, vamos falar das últimas homenagens que você recebeu? A gente ganhou, o mês de agosto foi assim, surreal, né? Em agosto a gente ganhou o prêmio do NIS, né? Que são negócios de impactos socioambientais, do Hub Goiás. Depois a gente ganhou agora, passamos, né, no Sebrae, no Mulheres de Negócios, no estadual, passamos agora no regional e agora estamos indo para o nacional. Vocês aqui no estadual foram 1.200 mulheres inscritas e você ficou em primeiro lugar. Fomos. E ainda tinha amigas juntos também, estão ali entre as quintas também. E aí agora você vai representar... Centro-Oeste. Centro-Oeste. Na nacional. Na etapa nacional de mulheres de negócios. Isso, em Florianópolis, dia 29. E também passamos, né, no Prêmio de Mulheres Inovadoras do FINEP. Estamos entre as quintas finalistas. E no final do ano nós vamos apresentar o pitch, né, para ver quem vai ser a vencedora ali. Você falou para mim que você estava em terceiro lugar aqui no Centro-Oeste, não é? Isso mesmo. Então, uma ideia... Algo que me chama a atenção é que muitas vezes, igual nós estamos em Anápolis, uma cidade média no interior do Brasil, e quantas vezes a gente pensa assim, eu estou aqui no meio aqui do Cerrado, essas coisas de gente que se desponta, ali para São Paulo, às vezes a gente menospreza às vezes as ideias, ou o esforço, o acreditar mesmo, né, no projeto. Então, quando a gente vê mulheres como você, né, conquistando seu espaço, aqui no centro do país, a gente vê o quanto a gente tem que afugentar esses pensamentos e acreditar no seu potencial, cada um, né? Isso mesmo. Acho que você ia falar no meio do mato, né? Não mas literalmente acho que a gente ganhou porque a gente está no meio do mato. Porque são produtos do Cerrado, né? Acho que isso deu visibilidade para Goiás. A gente fala muito isso. A gente até falou agora no Hub ali, junto com o Secti, né? Que é a vitrine de Goiás, né? A gente tem que mostrar Goiás, não só é agro, né? É também biotecnologia, são empresas de biotech crescendo e mostrando que Goiás tem de melhor. E tem uma questão, Raquel, nos editais de fomento existem algumas... vou falar assim, vou expor como cota, porque talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem. Mas existem algumas cotas para projetos que são da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, assim, isso também é uma visão que a gente tem, por exemplo, assim, eu tenho minha empresa, igual no caso da Wake, a indústria dela tá no Centro-Oeste, e isso é levado em consideração.
Sim. Né? Então, assim, é importante também, apesar de estarmos aqui, eu gosto de falar que nós estamos no coração do Brasil. Sim, assim, já mudou muito. Hoje o Centro-Oeste, né, é uma região em franco crescimento, mas ainda existem paradigmas, né? Então, assim, que teve uma época que ainda tem muita gente que pergunta se tem onça aqui no meio da rua. Ainda tem. De vez em quando aparece. Não, tem se desfeito esse paradigma, né? Mas eu penso numa questão muito de mentalidade, às vezes, de quem mora aqui, quem vive aqui, às vezes ter uma boa ideia e pensar, não vai dar certo. E olha só, o seu insight veio num momento... Você tinha outra profissão, assim, desculpa, outra atividade, trabalhava na construção civil, né, em outro negócio, não tinha nenhuma ligação com essa parte, né, de cosméticos, mas teve uma ideia e foi atrás e deu super certo. E assim, diversos eventos que eu já participei, espalhados pelo Brasil e tudo, eu acredito que a Wake deve ter essa sensação. Na hora que apresenta ali o projeto, ou que apresenta, que na hora que fala assim, não, é da região Centro-Oeste, ou é do estado de Goiás, é do interior do estado de Goiás, eu te garanto que existe uma surpresa. Né? Até pelas próprias pessoas que já estão acostumadas ali a conviver com aquele ambiente. Sempre, muitas vezes, durante muito tempo as premiações iam para região sul, sudeste. Então, assim, existe uma surpresa muito grande. Eu tenho certeza que no momento que a Wake for lá apresentar o pitch dela, vai ser surpreendente saber que esse projeto está em Anápolis. Os seus clientes, consumidores, estão mais em Goiás ou no Brasil? Ou em outros estados? Mais no sul, é impressionante. Até no evento que a gente participou ontem, né, que foi a feira, foi que a gente ficou frente a frente, né? Todo mundo falou, nossa, eu não conhecia, e é aqui. Quando a gente morava na Inglaterra, o óleo de baru, eu conheci lá. Olha pra você ver, eu não conhecia nem o baru. Então, assim, você vê que o de fora é que dá o olhar, né, pra cá. Então, gente, santo de casa faz milagre. E nós, goianos, temos que olhar para o nosso potencial. Isso. Tem que começar de nós, né? Com certeza. Gente, e explorar a nível aí, nacional, internacional. Acreditar. Próximos passos. Exatamente. A gente estava falando sobre registro de marca internacional. A gente vai internacionalizar a marca agora. A gente tem uma consultoria da Apex. Aí eu já procurei na Paula. Paula, vamos registrar aí agora para fora. Exatamente. Gente, a conversa tá tão boa, mas infelizmente tem que chegar ao fim. Tá ótimo. Tão muito... Não, eu adoro esses casos de empreendedorismo e também quando a gente consegue conectar, né, a importância dos processos, seja administrativos, financeiros, jurídicos, né? Porque um negócio, para ele virar, você tem que pensar em tudo. Tem que pensar no né? todo. E eu tenho certeza que para quem acompanhou a gente aqui, que está nessa jornada, foi uma conversa muito útil, que vai ajudar muita gente. Que bom. Então, vou deixar os microfones abertos para as considerações finais. Mais uma vez agradecer, né, Raquel, a oportunidade do escritório do Celso Cândido de Souza em abrir as suas portas e ter um departamento visando a importância da propriedade intelectual. Então, assim, o meu agradecimento eterno pela oportunidade de fazer parte daquela família. Eu falo que lá eu considero realmente como uma família, e a oportunidade de ser responsável por esse departamento lá dentro. Tá certo. Agradecer vocês, foi ótimo, o primeiro podcast. E mandar um recado. Pode mandar um recado ali? Pode. Mandar um recado. Gente, não desistam das suas ideias. Acho que toda ideia, ela não tem valor ainda, mas não jogue fora. E vá em frente, procure, procura uma assessoria. Isso vale muito a pena. Não desista. Tá certo. E com essas palavras a gente se despede. Se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, salve, encaminhe para quem você acha que também tem que escutar esse conteúdo. Conta pra gente a sua experiência de empreendedorismo. Você está empreendendo? Tem alguma dúvida? Está desacreditado? Conta pra gente aí como é que tá a sua jornada. E continue aqui com o CCS Cast, porque a gente volta com mais episódios, com mais direito descomplicado para você. Até a próxima!